Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 138 dos fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa vamos conversar com o Mister Mário Leão, do Portimonense Clube. Na segunda parte vamos continuar a viajar pela Semana Desportiva Algarvia, com destaque para o Distritalão. O fanático de hoje, para já, é Tony Seromem. Hoje temos connosco o Mister Mário Leão, treinador do Portimonense Clube, para conversar sobre a sua equipa e sobre o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Mister, como é que começou este projeto do Portimonense Clube e quais são os objetivos, tanto no presente como para o futuro? Boa noite à Connect, boa noite Emílio, boa noite ao Tony, é sempre um prazer estar com vocês. Projeto do Portimonense começou há 3 épocas e prendia-se sobretudo com a necessidade de dar competição aos jovens que acabavam o escalão de júniores e que depois não tinham colocação em bons projetos a nível de sénior. Há 3 anos começou com o treinador Luís Filipe e, entretanto, eu já estive na época passada e agora é o 3º ano, digamos assim, que o projeto está em funcionamento. É um projeto fundamentalmente para isso, para dar competição aos jovens, não tanto com uma preocupação do ponto de vista classificativa ou de estar em determinada divisão, prende-se sobretudo com o dar palco a estes jovens que muitas vezes acabavam por deixar de jogar futebol para ir fazer outra coisa qualquer, porque era um contexto mais limitado aqui à volta, em que se calhar eles vinham de júniores, ainda não tinham a importância como jogador que levasse um Silves ou um Lagoa a ir buscar o atleta, e aqui eles conseguem ter mais tempo para se mostrar, já num contexto diferente, e conseguir então mostrar e evoluir dentro já do contexto sénior. Em termos de futuro, apesar de não haver uma ambição desmedida, é preciso não esquecer que estamos no Portimonense e o Portimonense obviamente quer sempre o melhor possível para o clube e para os atletas. De maneira que, se o Emílio me perguntar se dentro de 2 ou 3 anos nós gostávamos de estar a disputar um campeonato nacional de séniores, obviamente que gostávamos. Agora é preciso enquadrar tudo em termos de estrutura, de orçamentos, daquilo que nós temos efetivamente para oferecer, porque obviamente trabalhar só com miúdos que saem daqui dos júniores não é propriamente fácil nós conseguirmos nos bater com as melhores equipas do Distritalão, tal como está a acontecer esta época. Agora, a vontade está lá, obviamente que vamos sempre tentar trabalhar para nos aproximar o máximo possível dessa capacidade de lutar para esses objetivos, claro. Muito bem, e Mister, os miúdos do Portimonense conquistaram o direito de subir diretamente ao Distritalão. Como é que foi o confronto com a realidade da competição mais difícil dos últimos anos, né? Nomeadamente na primeira volta? Como é que foi o impacto desse confronto? Oi, Mídio. Tendo jogado nós a segunda distrital na época passada e jogando nós agora a primeira, aquilo que me parece é que na segunda distrital, se calhar há 2, 4 jogos que de alguma forma se aproximam à realidade daquilo que é o Distritalão. 2 ou 4 jogos, não há mais do que isso. Ou seja, quando nós subimos de divisão e vamos apanhar estas equipas com quem estamos a jogar hoje em dia, os nossos jovens efetivamente não estão preparados, digamos assim, sobretudo mentalmente, para certos jogos. Começámos o campeonato, inclusivamente, com um sistema e com um modelo um pouco mais de organização defensiva que nos permitisse também ir ganhando alguma confiança contra certas equipas e depois, então, a partir daí,
ir evoluindo, ir libertando os nossos jogadores, mas de facto houve aqui um choque, até porque não só os que já estavam connosco não estavam preparados, como os nossos reforços também vieram da segunda distrital, nomeadamente da Escola João Moutinho. Ou seja, é toda uma equipa muito jovem a jogar de repente contra equipas como o Lagoa, ou como o Silves, ou como um Quarteirense, e de facto o andamento é completamente diferente, a experiência é completamente diferente. Há muitos jogadores que passaram por Campeonato Nacional de Séniores, Liga 3, etc. Os nossos miúdos estão... quando começou o campeonato, notava-se perfeitamente que estavam um bocado ainda nas nuvens, sem perceber bem o que é que lhes estava a acontecer. Agora já estão mais dentro do contexto e já vão respondendo de forma mais natural àquilo que é a competição, que de facto não tem nada a ver uma divisão com a outra, é muito diferente. E Mister, agora falando nesta época, o Portimonense está entre os 3 clubes com mais empates, atrás do Esperança de Lagos com 7 e igual ao Silves com 6 empates. Entre pontos perdidos e ganhos, qual foi o impacto na classificação e na própria equipa? Oi, Mídio, nesses empates há uns que foram pontos ganhos e há outros que foram pontos perdidos. Os outros clubes com tantos empates como nós são o Silves e o Lagos, que estão lá em cima na tabela. Eu gostava muito de estar com eles também, pronto. Ou seja, eu quando olho para estes empates vejo propriamente mais pontos perdidos do que ganhos. Agora, houve pontos claramente ganhos nestes empates, nomeadamente o empate que a gente tem em Silves, o empate com o Odiacher na primeira volta, ainda que a gente acabe o jogo a mandar uma bola à barra com o Odiacher, ou seja, podiam ser mais 2 pontos. Agora, temos aqui pontos perdidos nestes empates, com um penalti falhado em Lagos aos 90 minutos, que o penalti vai à barra. Se calhar destes empates a gente podia ter mais 4, 6 pontos e não era favor nenhum que nos estariam a fazer, e já estaríamos então nessas contas dos 6 primeiros com relativa tranquilidade. O impacto para a equipa, para o plantel, lá está, aquilo que são empates conseguidos e que a gente ganha pontos, os jogadores correspondem bem. Aquilo que são empates em que o jogador falha, manda o penalti à trave no último minuto, ou que o jogador, como foi o caso do Pepe, que contra o Odiacher mandou a bola à trave num livre direto, também aos 80 e muitos minutos, a bola vai à trave, bate na linha e sai. É difícil chegar aqui à segunda-feira e dizer, malta, vamos moral, vamos para cima que a gente vai conseguir. Nem sempre é fácil. E depois temos aqui empates, nomeadamente com o 11 Esperanças aqui em casa, em que estávamos a ganhar bem e acabámos por sofrer o empate nos últimos minutos, numa bola parada. Custou-nos muito esse empate, eram 3 pontos que a gente teria ganho e que seriam justos pelo jogo que foi, mas não deixa de ser bom, apesar de tudo, estarmos a pontuar. Mostra que a equipa é competitiva, mostra que a equipa também não perde facilmente. Contra equipas batalhadoras, experientes, esta equipa tem a força para pelo menos não perder muitos jogos e consegue pelo menos ir empatando alguns. Havemos de conseguir empatar menos e vencer mais daqui para a frente, se Deus quiser. E a propósito disso, depois da derrota em Odiacher, o Mister prometeu outra competitividade e já conseguiu uma goleada e um empate motivador agora nos Ferreiras. A equipa ganhou outro tipo de competências, principalmente nesta segunda volta? Ganhou, ou seja, nós começámos o campeonato a jogar de uma determinada forma, organizados de uma determinada forma, com determinados processos, como eu disse há pouco, com uma tentativa de maior equilíbrio defensivo, e chegámos à conclusão que em muitos momentos estávamos a ficar curtos do ponto de vista ofensivo. Conseguíamos equilibrar bem os jogos, mas depois ficávamos curtos ofensivamente.
Com a saída, por exemplo, do Feliciano, que foi para o Sub-23, com a lesão do Pedro Félix, o Pepe, com mais uma outra lesão, acabámos por achar que podíamos fazer aqui algumas alterações e metemos a equipa a jogar de forma diferente e tentamos procurar outro tipo de processos e que já vinham de trás desse jogo do Odiacher. Esse jogo que a gente faz em Odiacher é um belíssimo jogo. Nós já vínhamos em crescendo nas últimas 2 semanas de treino. Não merecemos perder esse jogo em Odiacher. Mas eu senti perfeitamente aquilo que aconteceu no jogo e é por isso é que eu no final do jogo prometi uma outra competitividade. E o que é um facto é que depois desse jogo se verificou então a tal goleada ao Colatrense e este empate com o Ferreiras. Empate esse que, na minha opinião, também foi um empate injusto. Deveríamos ter ganho o jogo pela forma como estava a decorrer. Merecíamos ter ganho este jogo, ou seja, a gente podia ter a goleada e podíamos ter agora uma vitória em casa do segundo classificado. Era aquilo que era o desfecho normal para esse jogo. Não tivemos, mas é uma competitividade que vem crescendo, não apareceu de um dia para o outro, teve que ver com a mudança de processos que a gente teve, obviamente tem que ver também com a entrada do Alexandre Moutinho na nossa equipa, que nos veio trazer outro tipo de soluções ao nível do meio campo, tanto do ponto de vista ofensivo como do ponto de vista dos equilíbrios defensivos. Ganhámos com isso e vamos crescer, como eu disse, vamos crescer agora nas próximas jornadas. Muito bem, e Mister, faltam 6 jornadas e 18 pontos por discutir. Está a 9 pontos do 6º lugar. Como é que projeta esta ponta final do campeonato e qual é a prioridade? Emílio, a prioridade é pontuar o máximo possível dentro desta primeira fase, independentemente de ficar nos 6 primeiros ou nos 6 últimos. Pontuar o máximo possível, para que, no caso de ficarmos nos 6 últimos, a gente entre nessa fase com uma situação um pouco mais tranquila do que aquela que estamos neste momento. Se, porventura, dentro destas 6 jornadas que faltam, nós tivermos a competência e a pontinha de sorte para conseguir ficar nos 6 primeiros, isso era aquilo que eu gostava, eu como treinador gostava, porque obviamente preferia fazer uma segunda fase contra os melhores clubes do Algarve, no sentido de dar os melhores jogos possíveis aos meus atletas. Pronto, isso era aquilo que nós gostávamos, mas lá está, não conseguimos controlar tudo. Do outro lado também temos adversários que vão também eles querer ganhar os jogos. É uma distância pontual relevante, faltando apenas 6 jornadas. Vamos ver o que é que acontece. Agora, vamos lutar seguramente para ganhar todos os jogos. Isso vamos fazer. Mister, agora um olhar sobre este distritalão e sobre o lote dos candidatos. O lote dos candidatos. Emílio, eu vou já cometer... Vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu não sou muito bom diplomata. Vou ser o mais honesto possível. Para mim, há um candidato neste campeonato. E esse candidato é o Lagoa. Pronto. Ou seja, eu acho que esta época é uma corrida a 1. Pronto. Com maior ou menor dificuldade, na minha opinião, o Lagoa vai ser campeão e vai subir de divisão. Eu digo isto, não é um desprestígio para os outros, é acima de tudo um grande elogio que eu faço ao Lagoa desta época. Belíssimo plantel, tem um belíssimo treinador, estão super bem orientados. É uma equipa que dá dor de cabeça a qualquer adversário, muito bem montada, muito personalizada, tem muito cunho do treinador, e acho muito difícil que alguém esta época consiga competir com o Lagoa. Acho muito difícil. Dito isto, não quer dizer que não hajam outras grandes equipas no nosso campeonato, e há, obviamente,
Acho que o Silves está a fazer um belíssimo campeonato também. Acho que o Luís tem feito um trabalho excelente com o Silves. Gosto muito de ver o Quarteirense jogar. À parte do Lagoa, o Quarteirense foi a equipa que mais trabalho nos deu. Aliás, foi a única goleada a sério que a gente sofreu foi com o Quarteirense. Não conseguimos mesmo fazer nada do Quarteirense nesse jogo. Tudo correu mal e eles foram... Gostei muito dos processos deles. Não compreendo porque é que nos outros jogos o Quarteirense não tem conseguido pôr o mesmo em prática. Ou seja, parece-me haver aqui uma oscilação exibicional do Quarteirense que eu não consigo perceber. Depois temos o Ferreiras, o Lagos, o Odiacher, que têm belíssimos plantéis. Todos eles bem treinados. Epá, o Paulo tem feito um bom trabalho no Lagos, já depois de ter feito um belíssimo trabalho no Odiacher. São equipas que jogam bom futebol. Acho é que estão uns furos abaixo, de facto, daquilo que é o Lagoa. É um campeonato... o único jogo que me pareceu mais desnivelado da nossa parte acabou por ser o jogo com o Colatrense. E foi porque eles, adversário, a partir de determinada altura, deixaram de acreditar, porque na verdade eles têm equipa para fazer muito mais do que aquilo que fizeram no nosso jogo. Eles são uma belíssima equipa. Aliás, nós empatámos no campo deles e foi um jogo tremendamente difícil, ou seja, eles têm muito melhor equipa do que aquilo que demonstraram aqui. Ou seja, não há jogos fáceis, tem sido um belíssimo campeonato, tem havido belíssimos espetáculos e de facto está a ser o melhor distritalão dos últimos anos, e é obviamente um prazer poder fazer parte deste campeonato. Para o crescimento dos miúdos tem sido tremendo. Muito bem, Mister. Agora uma questão do Tony Serumem. Olá, Mário, boa noite. Obrigado por teres vindo, teres aceito aqui o nosso desafio. Dizer-te que aprendi a respeitar-te e a admirar-te quando trabalhamos juntos no Portimonense há umas épocas atrás. E a partir daí tenho acompanhado também a tua carreira e o sítio onde passas, sempre com alguma admiração, como tu sabes. Dar-te os parabéns pelo que tens feito esta época, não é fácil. Se ouvires os nossos comentários iniciais, eu fui um daqueles que tinha algumas dúvidas relativamente àquele plantel que apresentaram no início da temporada, que se não ia ser um dos outsiders, mas tiveste a capacidade de reunir uma boa equipa e de fazeres uma excelente, ou um bom conjunto de jogadores e de fazeres uma boa equipa. Portanto, independentemente daquilo que venha a acontecer daqui para a frente, penso que estás parabéns e espero que consigas atingir os teus objetivos. Tenho aqui uma questãozinha para ti, sendo Portimão também, tendo aqui uma ligação afetiva grande também com o clube, sentindo aqui alguma crispação também aqui de agentes de Portimão relativamente aqui a algumas situações, queria-te colocar aqui uma questão, que espero que não seja difícil de responder, que é... Aí é que vai ser agora. Eu tenho medo. Portimonense SAD, amigos ou rivais, e qual é que é o verdadeiro Portimonense e o coração dos velhos da casa inglesa bate por clube? Esta é um bocadinho a questão que te quero colocar. Então é assim, eu, contrariamente se calhar a muita gente aqui de Portimão, eu tenho muita admiração e muito respeito por aquilo que a SAD tem feito pelo Portimonense nos últimos anos. Quando nós olhamos para o ponto estagnado em que estava o Portimonense há 10 anos atrás e olhamos para o Portimonense hoje em dia, nós podemos dizer, e tal, não há jogadores de Portimão na SAD. É verdade. No entanto, temos um clube com uma estrutura que nunca teve, temos uma SAD, neste caso, com uma estrutura que nunca teve e que no dia em que decidir sair, se um dia sair, vai deixar obra feita. E isto, quando a gente olha para o lado
e vê os olhanenses, aquilo que o Farense passou e outros clubes, é preciso ter, digo eu, respeito por aquilo que esta SAD fez e por aquilo que esta SAD vai deixar a Portimão. Não vai deixar ao Zé ou ao Mário, não, vai deixar a Portimão. Isso ninguém vai apagar, aquilo que esta SAD fez. Podemos depois discutir aquilo que é a ligação da SAD ao clube. E aí, obviamente, eu gostava que a ligação fosse cada vez maior. Durante algum tempo, essa ligação teve meio apagada, meio tremida. Hoje em dia, essa ligação foi retomada, digamos assim, vai funcionando. Viu-se com a passagem do Feliciano para a SAD. Nós treinamos de 2 em 2, 3 em 3 semanas com o Sub-23, ou seja, há toda uma dinâmica de trabalho que foi retomada e que vai ser benéfica, e é benéfica para todas as partes. E que nem toda a gente está a par. Obviamente que o senhor que está lá na casa inglesa a ler o jornal não tem noção de toda esta dinâmica que tem estado a acontecer, se calhar não sabe que houve um Feliciano, que é aqui de Portimão, que assinou pela SAD, está no Sub-23, e que, digo eu, daqui a 1 ano e meio está no plantel sénior, e é um miúdo daqui. É um miúdo formado na escola do João Moutinho, onde teve 2 épocas, penso eu, teve aqui uns meses connosco e saltou. E se esta ligação continuar a existir, Tony, eu penso que mais poderão seguir esse caminho. Agora, tudo isso exige trabalho. Essa ligação não aparece enquanto as pessoas tiverem a tal postura de a gente não se identifica com isto e então vai cada um para o seu lado. Não, as coisas têm que ser construídas, tem que se meter um pé na porta para se conseguir entrar e sair e agradar às duas partes. Este trabalho tem que servir às duas partes. Como servir? Vamos ser honestos, Tony. Quantos jogadores da formação do Portimonense poderiam encaixar diretamente na SAD? Passando de júniores para a idade sénior? Muito poucos. Basta a gente olhar para os campeonatos sub-23 e os nossos rapazes, por muito talento que tenham, não têm a preparação necessária para chegar lá e vingar. Tem que ser um jogador, um atleta, um homem com o mindset de um Feliciano, que sabe aquilo que quer e que trabalha todos os dias para aquilo, para conseguir chegar lá e, entretanto, desenvolver o talento. Os nossos jovens, nem todos estão preparados para isso. Têm que trabalhar muito mais. Ou seja, esta história do não pegam nos jovens daqui. Os nossos jovens também não têm trabalhado tudo aquilo que devem trabalhar. E essa conversa acaba por relativizar e até desculpabilizar um pouco depois o insucesso que acabam por ter e de não conseguir chegar lá. É preciso trabalhar cada vez mais. E se trabalharem, o Feliciano, antes dos jogos, ao sábado de manhã, a gente jogava sábado à tarde, o Feliciano às 6 da manhã ou às 7 da manhã estava a correr. E nos dias em que não havia treino, ia treinar ele próprio. Ou seja, este mindset, se a gente for perguntar aos meus outros atletas se eles têm este mindset, eles não têm este mindset. Ou seja, é preciso tudo isso. Só a partir daí, depois é que a gente pode então dizer, atenção, vocês têm que dar uma olhadela aos nossos atletas. Até lá, temos que trabalhar. Temos que pôr o pé na porta, ir treinando, etc. E tentar lá chegar. Agora, essa ligação vai existindo. E é preciso enaltecer o trabalho que tanto a SAD como o clube, a nível da coordenação, têm estado a fazer no sentido de conjugar vontades. É a minha opinião, tá? Tony, mais alguma? Não. Muito bem. Mister, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, uma excelente entrevista. Desejos de sucesso para o seu Portimonense. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Até à próxima. Tony, grande abraço. Terminamos aqui a primeira parte do programa. Contamos consigo para a segunda parte com o Tony Surumem.